Você está focando nas coisas erradas. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. O princípio de Pareto é esse conceito usado na economia que diz que, ao priorizar pontos básicos, o desempenho de uma tarefa será desproporcionalmente maior do que a energia colocada nela. Parece confuso? Nem tanto. Traduzindo isso para a nossa realidade, é basicamente dizer que, ao dormir bem, se alimentar corretamente, treinar, estudar, cuidar da sua saúde, você terá ganhos enormes em qualidade de vida e produtividade. Essas tarefas, que são os pilares da vida de qualquer pessoa, são um divisor de águas para alguém que quer alcançar os seus objetivos. Se você repetir essa rotina incansavelmente, num período de meses e até mesmo anos, lá na frente a conta fecha. Eu tenho certeza que você sabe disso também. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis. Se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Nós vemos na internet inúmeros hacks para aumentar a produtividade. Os gurus da alta performance querem que você acorde 4h30 da manhã, entre uma banheira de gelo, faça meditação por 1 hora, tome super coffee e corra 21 quilômetros antes das 9 da manhã. Obviamente você não tem tempo para isso, né? Vamos ser honestos aqui, você não tem nem condição de fazer ao menos metade dessas coisas. E tá tudo bem porque nós vivemos num mundo real. Um mundo em que a gente sai cedo e chega em casa tarde, que tem que pegar metrô ou ônibus lotado de gente. Sua noite consiste em esquentar a marmita e assistir um episódio de série antes de dormir, porque é o que você chama de lazer naquele momento. Eu sei que é chato, cansativo, mas essa é a vida de pessoas reais, pessoas comuns. No entanto, se entrarmos nesse ritmo de apenas trabalhar e voltar para casa e se enfiar no sofá assistindo Reels e TikTok, sem nem nos preocuparmos com a nossa saúde e desenvolvimento, é muito provável que em algum momento nós vamos adoecer. Isso é fato. Isso pode acontecer na forma de um burnout, ansiedade ou depressão. Mas também problemas físicos, como ganho de peso, má postura, doenças cardiovasculares, sobrecarga na coluna e dores crônicas. E eu tenho certeza que você também não está afim de lidar com tudo isso, né? Eu, pelo menos, não tô. A melhor saída para evitar ou minimizar os efeitos disso em nossas vidas é implementar o princípio de Pareto. Mas afinal, o que é esse conceito? Para falar sobre isso, está na hora da nossa aula chata de teoria, então se ajeite no sofá e vamos lá. A chamada regra 80-20 ou princípio de Pareto é muito simples, mas muito eficaz. Uma pequena parte das causas costuma gerar a maior parte dos resultados. Em termos clássicos, cerca de 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Mas isso, é claro, não é uma matemática rígida, mas uma observação empírica recorrente e que aparece em diversos cenários. Esse conceito nasceu com o economista Vilfredo Pareto no final do século XIX. Por volta de 1896, o Pareto analisava a distribuição de riqueza na Itália. Ele percebeu que 80% das terras pertenciam a apenas 20% da população. E ao investigar outros países, ele encontrou padrões semelhantes. E uma curiosidade interessante, o Pareto notou também que 20% das ervilhas do seu jardim produziam 80% das vagens, ou seja, esse padrão aparecia até mesmo na natureza. Décadas depois, o conceito foi popularizado pelo engenheiro e consultor de gestão Joseph M. Juran no século XX. O Juran aplicou essa ideia na gestão da qualidade e chamou isso de os poucos vitais e os muito triviais. A lógica era muito simples: focar nos poucos fatores que realmente causam impacto em vez de dispersar, deixar jogada por aí as suas energias. Foi aí que a regra 80-20 ganhou força no mundo dos negócios e da produtividade. O que significa isso na prática? A proporção 80-20 aparece em diversos cenários. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. 80% do lucro vem de 20% dos clientes, 80% dos problemas vem de 20% das causas e 80% do engajamento vem de 20% do conteúdo. Esse número, no entanto, ele não é o ponto central, nem mesmo escrito em pedra. Essa proporção pode variar e ser, por exemplo, 70-30, 90-10, mas o essencial é que seja uma distribuição desigual.
A regra de Pareto é um antídoto contra a obsessão por fazer tudo ao mesmo tempo. Ao adotar isso na sua rotina, você entende que nem todo esforço tem o mesmo peso, nem toda tarefa merece a sua atenção e que nem toda atividade contribui igualmente para a sua vida. Ou seja, a produtividade não é fazer um monte de coisa ao longo do dia, mas identificar o que realmente faz a conta fechar lá na frente. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza o esforço, o trabalho duro, que aplaude quando você diz que trabalhou 10, 12 horas seguidas. Mas nós temos que lembrar que trabalhar muitas horas não necessariamente quer dizer trabalhar com qualidade. Se você perde o foco toda hora, se você troca de uma tarefa para outra sem concluir nada, se você é interrompido a cada 5 minutos, isso não é produtivo e o seu trabalho só se estende em mais horas, você só posterga a conclusão dessas tarefas. Pode ser que você já tenha adotado o princípio de Pareto, mas talvez esteja errando em quais são os seus 80 e quais são os seus 20%. Você pode usar esse conceito também como uma desculpa para negligenciar outros espaços da sua vida, justificando que o seu trabalho é mais importante do que a sua saúde ou as suas relações, por exemplo. Talvez você aplique o princípio sem análise real sobre quais são os seus 20%. Bom, agora você deve estar pensando como aplicamos esse conceito na vida real e quais seriam os 20% de esforços. Primeiro você precisa entender que os 20% são aqueles hábitos que mantêm a sua vida funcionando, ou seja, o que sustenta os 80%. Na minha rotina, por exemplo, eu passo bastante tempo sentada em frente ao computador, o que no longo prazo não faz bem para a saúde. E também pegar transporte público todos os dias, metrô, é uma coisa que te dá um certo estresse, né? Se você pega transporte público, você sabe o que eu tô falando. Dito isso, eu implementei alguns pilares inegociáveis na minha rotina. O primeiro deles, que eu acho que vocês já sabem, é o treino, corrida e Krav Maga. Eu distribuo os meus treinos ao longo da semana entre 2 treinos de Krav Maga, 2 de corrida, então dá uns 4 treinos aí por semana. Praticar exercícios é o que me deixa mais calma, eu consigo descontar o meu estresse me mexendo, estando ativa, né, sempre em movimento, e a consequência disso é um corpo mais forte, mais bonito, um sistema cardiovascular resistente e uma ansiedade em níveis baixíssimos. A minha ansiedade é sempre muito baixa, meu nível de estresse também é sempre muito baixo, no geral. Já o segundo pilar é o sono de qualidade. Esse ponto aqui muita gente negligencia, mas dormir bem é o que vai te ajudar a ter foco e mais disposição no dia seguinte. Em geral, as pessoas deixam de lado, menosprezam a importância do sono, dormem mal e se enchem de cafeína no dia seguinte e entram num ciclo constante, num ciclo vicioso de estar sempre cansado, beber muito café, estar sempre cansado, beber muito café para sustentar o cansaço. Se você dorme mal, é muito provável que você tenha uma alta irritabilidade, instabilidade emocional, o seu humor varia muito ao longo dos dias, você não é uma pessoa estável emocionalmente, você talvez tenha problema de memória e muita falta de atenção. Além, é claro, de estar mais vulnerável a problemas como ansiedade e depressão. Já o terceiro pilar é a alimentação. Comer bem é o que vai te dar energia para fazer o que precisa ser feito. Se você é o tipo de pessoa que come mal, come muita besteira, come alimentos gordurosos ou muito calóricos, esse pode ser um dos motivos de você estar sempre com pouca disposição, sonolento, pesado, sem foco. Talvez seja interessante você analisar o que você está ingerindo e, se puder, cozinhar os seus alimentos. Dessa forma, você vai ter uma noção real de quanto sal, óleo e temperos você está colocando na sua comida. Você pode ir no restaurante por quilo, ali na esquina do seu trabalho, e achar que está comendo saudável, mas existem ingredientes invisíveis que você não percebe, mas que são prejudiciais quando consumidos em excesso. Então a regra de ouro aqui é separar um tempo, um momento na sua semana ou no seu final de semana para preparar as suas refeições, as suas marmitas, e você provavelmente vai me falar: nossa, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu não falei que era fácil. Mas nada supera a facilidade, o prazer de você chegar em casa após um dia muito cansativo, abrir a sua geladeira e ver que as suas marmitas estão ali
prontas para você pegar e apenas esquentar no micro-ondas. Já o quarto pilar é leitura e educação. Você não vai chegar longe se não estudar. Olha aqui para mim agora. Você não vai chegar longe se você não estudar. Você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos disso. Isso é sério. Ser uma pessoa ignorante só vai prejudicar a sua vida. Então a dica de ouro que eu dou é que você vá além da sua profissão. Leia livros diferentes, diferentes temas, diferentes assuntos, pegue livros de ficção, de filosofia, de economia, crie repertório intelectual, pois todas essas coisas somadas vão ajudar você na hora de ter novas ideias na sua área. A sua mente se expande quando você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando você tem um horizonte que vai mais longe, você consegue ver e ter ideias diferentes além da bolhazinha que você vivia. Dedique 20, 30, 40 minutos para leitura. Se durante a semana não rolar, você realmente não tem tempo ali, nem mesmo antes de dormir, reserve um tempo nos finais de semana para fazer isso. Leia no metrô, no ônibus, enquanto você está esperando ali em algum lugar. Ao invés de ficar rolando o feed do Instagram ou assistindo Reels, do TikToks, é provável que você tenha uma rotina tão agitada quanto a minha, que você tenha responsabilidades diferentes das minhas, mas o que eu quero te falar aqui hoje é que você precisa aplicar esses pilares de forma que for mais conveniente para a sua realidade. Nada do que eu estou falando aqui nesse vídeo é uma coisa impossível de ser colocada em prática. Você sabe que você precisa dormir bem, você sabe que você precisa comer bem. Isso é o básico para ser um adulto funcional. E se você está numa rotina que não te proporciona isso, esse tipo de dinâmica, desculpa, mas tem alguma coisa de muito errada na sua vida e você precisa fazer algo. Talvez as suas prioridades, os seus 20%, também precisem de uma análise profunda para saber se são, de fato, relevantes. Quando você aplica essa regra na sua vida, os 80% acontecem naturalmente. Você trabalha melhor, você entrega mais coisas, se sente mais disposto, resolve mais problemas, convive melhor com as pessoas ao seu redor e, consequentemente, alcança o sucesso lá na frente. Tem uma frase do Steve Jobs, que é um cara que eu já falei bastante aqui no canal inúmeras vezes, que é a seguinte: foco não é dizer sim, foco é dizer não. Você precisa remover distrações no seu caminho, investir menos em todos aqueles projetos e ideias que aparecem e selecionar apenas aqueles que realmente merecem a sua atenção. Dizer não para a maior parte dos convites e aceitar apenas um ou dois. E é claro, priorizar aquelas pessoas que estão do seu lado nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins, porque o restante é só barulho de fundo, dispensável, só ruído. Faz bastante tempo que eu queria trazer o princípio de Pareto aqui para o canal, porque é algo que eu implementei na minha vida ao longo dos anos de uma maneira muito natural. Todas as conquistas que eu tive na vida, sejam elas pessoais ou profissionais, vieram desse princípio de saber priorizar aqueles 20% que vão me render bons frutos nos 80% da minha vida. Cultivar boas relações, treinar, comer bem, ter um sono de qualidade, beber bastante água, investir nos meus estudos. Isso tudo, no longo prazo, te faz alcançar objetivos que você nunca tinha imaginado. Agora, imagine aqui comigo levar uma rotina dessa constante durante 5, 10, 15 anos. Onde você pode chegar? Eu aposto que muito longe. Em um mundo cheio de distrações, a constância é um antídoto do caos. Vamos conversar nos comentários. Vocês já conheciam essa regra do 80-20? Depois desse vídeo, vocês vão considerar implementar isso na rotina? Quero muito ouvir de você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.